Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz do Senhor Jesus Cristo estejam sobre a sua vida, a sua casa e a sua família nesse dia chamado sexta-feira. Meu querido e minha querida, essa que vos fala é a serva do Senhor, missionária Maria Arruda. Eu venho como mensageira da palavra de Deus para trazer para o teu coração uma palavra profética da parte de Deus. Se você recebe essa palavra nesta manhã, eu peço que você confirme com o seu joinha, dê o seu like, que você compartilhe essa mensagem, que você abençoe alguém no dia de hoje. Também quero pedir que você, se ainda não é inscrito neste canal, que você se inscreva nesse canal, para que você possa receber as notificações todas as vezes que eu postar aqui no canal uma mensagem nova. Você receberá a notificação e você estará ajudando a semear a palavra do reino de Deus. Amém? Você que já é inscrito nesse canal, que o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele venha te cobrir das mais ricas bênçãos, que você seja abençoado na tua vida, na tua casa, na tua família, ao entrares e ao saíres, que o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe. Glória a Deus. E nesta manhã de sexta-feira, o Senhor, Ele vem falando comigo, Ele vem falando contigo, Ele vem abrindo os nossos olhos espirituais já pela manhã. O nosso Senhor Jesus Cristo, amado Senhor Jesus, que se entregou naquela cruz do Calvário por mim e por você. Jesus, Ele foi o que fez a aliança conosco e Deus novamente, foi o que nos reconciliou com Deus, porque nós estávamos separados de Deus por conta do nosso pecado, por conta das nossas iniquidades. Deus estava irado com a terra e destruiria a humanidade, mas Ele ainda assim decidiu em seu coração dar mais uma oportunidade para o povo da terra. Então era necessário que alguém fizesse um sacrifício maior pelo povo da terra. E quem tinha condições, quem podia fazer, teria que ser alguém puro, alguém imaculado, alguém sem pecado. Precisava ser alguém que tivesse pureza, santidade, e ninguém poderia fazer isso a não ser o próprio Filho de Deus, o Cordeiro Santo, aquele que derramou todo o seu sangue na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. Foi Ele, Jesus Cristo, que se entregou naquela cruz por mim e por você. Não foi o homem, não foi a mulher, mas foi Jesus Cristo, o Filho de Deus, que derramou todo o seu sangue naquela cruz por mim e por você. Para que hoje, quando eu e você estamos passando por uma dificuldade, quando eu e você estamos passando por uma necessidade, quando eu e você estamos sendo atacados pelas forças espirituais do mal, quando eu e você estamos sofrendo todo tipo de luta, provação, dificuldades e necessidades, nós pudermos dobrar nossos joelhos e pedir a misericórdia de Deus e Ele assim nos atender, por causa do sangue de seu Filho Jesus Cristo, puro e imaculado, que foi derramado naquela cruz. Eu e você não teríamos oportunidade de fazer isso se não fosse pelo pecado, se não fosse pelo sacrifício que Jesus fez pelos nossos pecados. Nós estávamos afastados de Deus, nós éramos inimigos de Deus, a humanidade estava inimiga de Deus por conta dos seus pecados, por conta das suas falhas, por conta dos seus erros e das suas iniquidades que estavam cometendo contra Deus. Mas, ao enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar, ao permitir que seu Filho fosse sacrificado naquela cruz, Deus recebeu o sacrifício maior. O sacrifício do sangue de seu próprio Filho foi o que atou a nossa aliança, foi o que reconciliou a nossa aliança com Deus. Por isso que hoje, quando
nós estamos passando por aqueles momentos difíceis e nós clamarmos a Deus de todo o nosso coração, nós abrirmos o nosso coração e sermos sinceros com Deus, Deus, Ele nos atende. Aleluia. Talvez você não se dê conta, talvez você não se lembre de quantos livramentos Deus já te deu. Quantas vezes Deus já mudou a tua história, o teu destino, por quantas coisas você já passou e você venceu, porque Deus estava lá com você, por causa da misericórdia de Deus, por causa do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário para nos salvar, para nos livrar e para nos dar vitória. Talvez muitas vezes a gente não se dá conta por que a gente ainda está vivo, porque a gente já passou por tantas lutas, já passou por tantas dificuldades e continua de pé, continua vivo, continua orando, continua lutando, continua batalhando, continua pelejando. É por causa do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário que nos deu a oportunidade de nós estarmos hoje diante de Deus. Por isso que o Pai diz por isso que o próprio Filho diz, o próprio Senhor Jesus diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. É porque tem que passar por Jesus Cristo para poder chegar a Deus. Para você poder dizer que é filho de Deus, você tem que aceitar o Filho dele, que é Jesus Cristo. Se você não aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você ainda não aceitou a Deus. Você me perdoa, mas a minha sinceridade tem que ser falada aqui. Eu tenho que falar a verdade para você. A palavra diz que o Senhor Jesus disse: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Tem que primeiro passar pelo Filho, para depois chegar ao Pai. Então, aquele que diz assim: eu sou de Deus, eu conheço a Deus, mas ele não aceitou Jesus Cristo, eu sirvo a Deus. Se ele não aceitou o Filho, ele ainda não aceitou o Pai. Só aceita o Pai só vai ao Pai aquele que já aceitou o Filho. E para aceitar o Filho, você tem que entender o sacrifício que ele fez na cruz. Eu vou ler com você nessa manhã uma palavra muito forte. É uma palavra que vai nos trazer para um momento de reflexão. Vai nos trazer para um momento de reflexão. Está em Lucas capítulo 22, versículo 39 em diante. Quero que você preste atenção nessa palavra, porque essa palavra nós vamos entender o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aqui nós vamos entender o sacrifício que Jesus fez por nós naquela cruz. Lucas capítulo 22 e versículo 39 vai nos dizer: e saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Saindo Jesus, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. Quando chegaram no Monte das Oliveiras, Jesus disse para os discípulos: agora nós vamos orar. Oramos, ou orem, para que vocês não entrem em tentação. E ali, no versículo 41, vai dizer: e apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, ou seja, alguns metros, né? E pondo-se de joelhos, orava. Jesus se apartou um pouco deles, afastou-se dos discípulos no Monte das Oliveiras e foi orar à parte, foi orar sozinho. E nesse momento, ele orando, ele diz assim: Pai, se queres ou se quiseres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus estava próximo de ser preso e de ser levado preso para a cruz. Estava prestes a ser entregue, ser traído por Judas e ser pego preso. Ele sabia que quando ele fosse preso, logo ele seria crucificado. Jesus sabia toda a trajetória que ele ia passar. Todas aquelas cenas que você vê em filmes, né, que contam ali a trajetória de Jesus, é além daquilo que você viu. É muito mais além do que aquilo que o homem narra através de um filme.
A dor do Senhor Jesus, ela era tão grande que ele pediu para Deus que, se pudesse passar dele aquele cálice, ou seja, aquele momento, que Deus assim pudesse passar. Não é que ele se arrependeu de se entregar pela humanidade, mas ele sabia que a dor seria muito grande. A dor dele seria muito grande. Ele teria que levar todos os pecados de toda a humanidade sobre si naquela cruz. Então ele pediu, ele disse: Pai, eu te peço, né? Que se puderes, se tu quiseres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade. Em outras traduções vai dizer: não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Deus podia ter passado dele aquele cálice? Podia. Mas se Deus passa dele aquele cálice, se Deus tira dos ombros do Senhor Jesus aquele compromisso, aquela responsabilidade de morrer por nós, eu e você hoje não estaríamos aqui. Eu e você hoje não poderíamos desfrutar do que nós desfrutamos, contemplar o que nós contemplamos e viver como nós vivemos, porque a humanidade seria exterminada ali. Aí o versículo 43 vai dizer assim, ó, que Deus, sabendo da dor do Senhor Jesus, Deus sabendo de como estava o coração do Senhor Jesus, Deus, ele sentiu a maior dor Deus passou quando ele teve que colocar o filho dele na cruz por nós, por mim e por você. Deus envia um anjo para ele, ó, e apareceu-lhe um anjo do céu que o fortaleceu. Aí veio um anjo do céu e fortaleceu o Senhor Jesus naquele momento. O próprio Pai mandou um anjo: vai lá, fortalece o meu filho. Quando você está passando luta, dificuldade, adversidade, provação, Deus manda um anjo para te fortalecer. O problema é que muitas vezes a gente não consegue enxergar o anjo que Deus manda. A luta é tão grande, é tão acirrada, a provação é tão tremenda, tão forte, que você só consegue chorar e lamentar. Você não consegue ver a provisão, a providência que Deus manda. Deus manda um anjo para te ajudar. Deus não te deixa só, porque nem o filho dele, Senhor Jesus, ficou só. Deus mandou um anjo, então, para que viesse fortalecer o Senhor Jesus. No 44 vai dizer assim, ó: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Aí, depois do anjo ter saído, o Senhor Jesus entrou em agonia. Agonia é desespero, irmãos. Agonia é um desespero da alma e do espírito juntos. Nós, seres humanos, só entraríamos em agonia na hora da morte. E o Senhor Jesus passou isso. A agonia só vem na hora da morte. Por isso que muitas pessoas dizem: estava agonizou até o último momento. Exatamente. A agonia vem só na véspera da morte. A pessoa agoniza e logo após, então, ela perde a vida. E foi o que aconteceu com o Senhor Jesus. Logo após, ele foi preso e foi levado à cruz do Calvário para morrer por mim e por você. Então ali ele entrou em agonia e orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. A agonia do Senhor Jesus foi tão grande que o suor dele não era mais um suor, eram gotas de sangue. O Jesus transpirou sangue naquele dia. Até hoje, pela ciência, a história conta que só transpira sangue quem está agonizando com uma agonia profunda lá no fundo da alma. Quem realmente se desespera de dentro da alma, dentro do ser, a pessoa se desespera. O desespero é tão grande que a pessoa sente naquele momento que aí o suor dela vai transpirar sangue. E foi o que aconteceu com o Senhor Jesus. Isso são fatos que ocorrem somente para algumas pessoas e só quando a agonia é muito profunda. E levantou-se da oração. Logo a seguir isso, ele levantou-se da oração, veio para os seus discípulos e achou eles dormindo de tristeza. Eles se abateram, eles se abalaram com uma tamanha tristeza que eles pegaram no sono, eles não oraram, não vigiaram. Não conseguiram orar. Abateu-se sobre eles uma negridão, um cansaço, uma tristeza, que eles acabaram dormindo, adormeceram. E disse-lhe Senhor Jesus para eles:
Por que estão dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. O Senhor Jesus acordou eles, despertou eles, disse: orem, acordem, não fiquem dormindo. Por que vocês estão dormindo? Orem para que vocês não entrem em tentação. Mas logo após isso, estando ele ainda a falar, veio uma multidão, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. Nesse momento, logo após o Senhor Jesus ter visto o anjo, logo após ele ter pedido ao Pai que passasse dele aquele cálice, se quisesse, e ter visto o anjo que o fortaleceu, e ter suado gotas de sangue, e ter orado e agonizado profundamente a sua alma, ele vai ao encontro dos discípulos, os desperta para que eles levantem e orem. Logo após isso, então, vem Judas, aquele que o entregou, aquele que o traiu, aquele que o vendeu por algumas moedas, entregou a vida do Senhor Jesus. E aí aquele então que veio até o Senhor Jesus, vem vindo junto com os homens que vieram para prender o Senhor Jesus. E a palavra então vai dizer que Jesus lhe disse: Judas, com um beijo tu traz o filho do homem? Com um beijo tu traz o filho do homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos eles a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote. Quem feriu foi Pedro. Pedro tomou da espada, porque Pedro até ali não era convertido, ele ainda era sanguinário. Ele toma da sua espada e corta a orelha de um dos soldados, chamado Malco. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus respondeu-lhe: Deixai-os, basta. E tocando na orelha de Malco, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e os capitães do templo e os anciões. Aí Jesus vira para aqueles que vieram até ele, para prendê-lo, e disse bem assim, saístes como um salteador com espadas e vara-paus? Tenho estado todos os dias convosco no templo e não estendestes a mão contra mim, mas a esta é a vossa hora e o poder das trevas. Esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro o seguia de longe. Até aqui nós vamos ler. Até aqui o Senhor nos permite ler. Meus amados, a palavra foi um pouquinho tanto extensa, Poderia ser um versículo, mas Deus quis que fosse assim. O que Deus nos mostra, o que Jesus Cristo nos mostra com essa palavra, primeiro, é que ninguém de nós consegue alguma coisa com Deus se não clamar pelo sangue de Jesus, se não confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deus não vai atender as nossas orações. Nossas orações serão vãs, nossas orações serão orações repetidas, serão orações vazias, porque não terão resposta. Mas no momento em que você leva as tuas orações aos pés de Jesus e você confessa Jesus como teu único e suficiente Salvador e você clama a misericórdia de Jesus, você recebe aquele momento ali o poder e a autoridade. Você tem poder de orar e a sua oração chegar até o trono de Deus e de lá vir a resposta. Mas é necessário que se aceite a Jesus como o único e suficiente Salvador. Por quê? Por que há uma diferença entre o Antigo Testamento para o Novo Testamento? Porque no Antigo Testamento a aliança do Senhor Jesus com os homens da terra ainda não tinha sido feita. O véu do templo não tinha se rasgado. A diferença do Antigo Testamento, dos irmãos do Antigo Testamento para o Novo, é que naquele tempo eles viviam pela lei e hoje nós vivemos pela graça. A graça é o sangue do Senhor Jesus que verteu na cruz por nós. Se não fosse pelo sangue de Jesus, não teria o Novo Testamento e não teríamos nós existido mais. Nós estamos debaixo da graça. O povo do Antigo Testamento estava debaixo da lei. Mas isso não quer dizer que nós não temos que cumprir a lei também.
Também temos que cumprir a lei. E uma das primeiras leis, um dos primeiros mandamentos é que devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Mas para você amar a Deus, você não vai amar se você não amar o Filho. Quem está entendendo até agora? Não tem como você amar a Deus e dizer que ama a Deus se você não aceita Jesus, que é o seu Filho. Por isso que nós estamos no tempo da graça. A graça nos foi concedida pela morte do Senhor Jesus na cruz. Se hoje nós temos a graça de receber o perdão e a misericórdia de Deus, é porque Jesus nos comprou a preço de sangue na cruz. Amém? E nesse dia o Senhor Jesus, ele estava ali agonizando, porque ele sabia que ele estava indo para a cruz, ele sabia que aquele que o traía estava entre eles, era um dos discípulos que ele mesmo havia escolhido, mas ele era um traidor. E Jesus sabia desde o início que Judas era um traidor, porque quando Jesus ceou a última vez com os discípulos, ele disse assim: um de vocês é o diabo, porque ele sabia que um deles estava com o espírito do diabo no corpo. Aí Pedro perguntou: quem de nós que é? E Jesus disse: aquele que eu molhar o pão e colocar na boca, aquele a quem eu der um pão molhado. Jesus molhou o pão e entregou para Judas, mas os discípulos não viram. Porque se eles vissem, eles iam impedir Judas de cumprir o que era para se cumprir. Porque a Bíblia tinha que se cumprir, a palavra tinha que se cumprir. Jesus tinha que passar pelo Calvário para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Se Jesus não passa pelo Calvário, não existe Novo Testamento e não existe nós mais aqui. Acabaria-se ali. A humanidade seria destruída, aniquilada. Então, tudo o que aconteceu teve que acontecer com a permissão de Deus. Tudo o que aconteceu na Bíblia está acontecendo hoje, é permissão de Deus. Assim como o que acontece comigo e com você, muitas das vezes é permissão de Deus, porque a gente quer fazer do nosso jeito, como a gente quer, a gente acha que consegue fazer de qualquer maneira, e as coisas de Deus não se faz de qualquer jeito. Não se faz de qualquer maneira, não se vive na desobediência com Deus. Deus não é menino, Deus é maior, Deus é superior, Deus está acima de tudo e de todas as coisas. E muitas vezes nós não queremos crer, não queremos acreditar, não queremos aceitar a correção do Senhor, e Deus então precisa nos apertar. Deus precisa então nos machucar. Ele não machuca, mas ele permite o inimigo nos machucar. Porque o que Jesus fez por nós na cruz não tem preço, nenhum de nós consegue pagar o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Mas o que nós podemos fazer é aceitá-lo, é declará-lo como nosso único e suficiente Salvador, aceitá-lo no nosso coração com amor, aceitar o evangelho que vem dele através do Novo Testamento e junto com o Novo Testamento obedecer a lei do Antigo Testamento também, que também é bênção para nós. Então Deus, ele preparou tudo e deixou tudo determinado para o homem seguir o seu caminho. Se eu e você hoje estamos vivos, estamos de pé, foi porque Jesus nos comprou a preço do seu sangue naquela cruz. A cruz do Calvário que Jesus passou nos deu a oportunidade da salvação. Nós estávamos destituídos, nós não tínhamos mais chance com Deus. Deus estava virado com o homem por causa do seu pecado. O homem estava inimigo de Deus, mas através da cruz, através do sacrifício de Jesus, através do sangue que Jesus verteu por nós naquela cruz, fez com que Deus reconciliasse a nossa vida com Ele. Nós fomos reconciliados pelo sangue de Jesus. Então, para que nós venhamos entender que todas as pessoas, muitas vezes você encontra uma pessoa na rua, e a pessoa diz assim: não, mas eu acredito em Deus, eu sigo a Deus, eu sirvo a Deus. Mas se você fala de Jesus, ela já não aceita. Então essa pessoa ainda não é de Deus. Para alguém dizer que ele é de Deus, ele precisa dizer que aceitou Jesus. Porque ele pode ser uma criatura de Deus, mas não um filho de Deus. Para ser filho de Deus, você precisa aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Amém? Glória a Deus. Quem está entendendo a mensagem? Se você que entendeu a mensagem está aceitando Jesus, se você ainda não aceitou, se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas ao ouvir esta mensagem, você propôs o seu coração, você decidiu que você vai aceitar Jesus a partir de agora, eu quero orar pela tua vida. E eu quero orar pela vida daquele que também já aceitou Jesus, mas que está mais para lá do que para cá.
que está afastado, está desviado do caminho do Senhor, está longe da presença de Deus, eu quero orar também pela sua vida nessa sexta-feira. Amém? Sexta-feira é um dia em que a gente precisa orar para se reconciliar com Deus, precisa orar para voltar e precisa orar para que as forças do mal que agem nas regiões celestiais, elas nos soltem, libertem a nossa vida, libertem a nossa alma. Então, no dia de hoje, nós precisamos ter uma oração abrindo o nosso coração e pedindo ao Senhor que nos liberte das amarras que nos prendem, que nos liberte das correntes que nos prendem no mundo escuro, no mundo que não é do Senhor, que nos prende na escuridão das trevas. Nós temos que orar, pedir ao Senhor que abra nossos olhos espirituais, que solte as amarras, as correntes que nos prendem, que abra as algemas que estão prendendo a nossa vida no pecado. Sexta-feira é um dia que nós temos que fazer uma oração pedindo ao Senhor que passe com sua espada cortando todo o mal da nossa vida, repreendendo todas as hostes da maldade que agem nas regiões celestiais, que nos oprimem, que muitas vezes nos levam a cair em tentações, nos levam por caminhos que não agradam a Deus, nos levam por caminhos tortuosos, nos fazem pecar contra Deus. Isso são ações do inimigo. E na sexta-feira nós temos que orar, pedir ao Senhor que nos liberte, que nos livre dessas amarras e que nos dê a misericórdia dele. Amém? Você que quer fazer essa oração comigo, coloque a sua mão direita sobre o teu coração, curve a tua cabeça nesse momento e ore junto comigo. Abra a tua boca e ore junto comigo. Peça a Deus que te purifique, peça a Deus que te limpe, peça que o sangue de Jesus seja sobre ti. E se você não aceitou Jesus ainda, aceite Jesus como teu único e suficiente Salvador. Você que já aceitou, mas está afastado, volte. Volte hoje. Deus está te dando uma chance. Deus está te dando uma oportunidade. Não espere Deus te chamar novamente, porque pode não dar mais tempo. Aceite Jesus como teu único e suficiente Salvador e volte para Ele, para que você possa dizer que você é filho de Deus. Oh Deus amado e querido, oh Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de amor, Deus que entregou o seu Filho por amor da humanidade, para que a humanidade fosse salva. Neste momento, em nome de Jesus, em nome do Filho de Deus, o único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, Salvador da minha vida, eu te peço nessa manhã, vai ao encontro desse irmão, vai ao encontro dessa irmã, vai ao encontro dessa vida, vai ao encontro dessa alma. Pai, em nome de Jesus, toca agora no coração dele, toca agora no coração dela. Pai, transforma essa vida. Pai, recebe a oração dela, recebe a oração dele. Muda a história, muda a trajetória. Repreende, Senhor, todas as hostes da maldade que agem nas regiões celestiais sobre essa vida. Aquelas correntes que estão prendendo ele, estão prendendo ela no engano, no mundo escuro, nas trevas. Pai, em nome de Jesus, aquela jaula que muitas vezes ele se encontra, que ela se encontra aprisionada, aquelas correntes, aqueles ferrolhos, Deus, em nome de Jesus, coloca por terra agora, destrói as algemas, arrebenta as algemas, estoura as algemas que prendem ele, que prendem ela no pecado, no mundo da escuridão, no engano, Pai, em nome de Jesus. Aquele que não te aceitou, mas hoje está te aceitando como único e suficiente Salvador, Pai, aceita essa alma, aceita essa vida, apaga o nome dele, apaga o nome dela do livro da transgressão e do pecado e escreve no livro da vida. Pai, aquele que estava afastado está voltando hoje. Deus, perdoa seus pecados. Pai, limpa o coração. Deus, repreende o mal. Deus, purifica essa alma e aceita ele e aceita ela. E escreve o nome dele, escreve o nome dela no livro da vida. Perdoa seus pecados. Fortalece ele na fé, fortalece ela na fé. Pai, em nome de Jesus, que essas vidas venham ser alcançadas por ti. Deus, em nome de Jesus, receba como teu filho, receba como tua filha, esse irmão e essa irmã que comigo ora nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, eu coloco essa vida nas tuas mãos, na tua presença, e eu te apresento cada vida que ora comigo nesse momento, Pai, para que o Senhor receba e transforme a vida dele, e transforme a vida dela, e mude o caminho dele, e mude o caminho dela, porque hoje eles sabem, agora eles entendem o sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz por eles. Foi a preço de sangue, não foi a preço de ouro desta terra.
Não foi a peso de ouro, não foi a peso de dinheiro, mas foi a preço de sangue. Sangue puro, sangue do Cordeiro, sangue imaculado, sem pecados, que comprou a nossa vida. Por isso hoje nós temos a oportunidade de estar aqui orando, de estar aqui clamando, de estar aqui colocando a nossa vida diante do Senhor. Pai, receba esse irmão, receba essa irmã, receba a oração dele, receba a oração dela e muda a história, muda a trajetória. Senhor, vira esse cativeiro, faz dele, faz dela uma mulher sábia, um homem sábio, uma mulher de bem, um homem de bem, lavado, remido no teu sangue, transformado e restaurado, que ele seja, que ela seja a luz desse mundo e o sal desta terra. Reconhecidos que são os ministros do céu que marcham sobre a terra, Pai. Assim, meu Deus, eu te peço, e assim, meu Deus, eu te agradeço por esse dia, por essa oração e por essa palavra que o Senhor nos liberou nesta manhã. Que o Senhor alcance essa vida e alcance essa alma, Pai, em nome de Jesus. Amém.